Ele foi um dos mais importantes militantes americanos na luta contra o racismo nas décadas de 1950 e 60. Muçulmano e inicialmente adepto da nação do Islã, propagava um discurso radical contra os brancos, afirmando que os negros deveriam criar um país dentro dos Estados Unidos e assim viver separado da América branca. Porém, após vários acontecimentos, ele reformulou seus ideais, abandonou a violência e a nação do Islã, caminhando então para a construção de um discurso mais moderado, conciliatório e de igualdade entre as raças. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a história, trajetória e sobre uma pergunta que ainda ecoa em nossas cabeças: quem matou Malcolm X? Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Malcolm X e hoje eu estou com o meu fiel escudeiro e meu amigo também, Bruno Fabio. Olha só quem apareceu. E aí pessoal, suave? Como é que estão? Vocês não estão me vendo porque eu tô dentro de uma caixinha hoje. Hoje eu botei ele trancado e falei, ó, hoje tu vai comentar comigo nesse vídeo. Tô aqui, tá pessoal? E qual que vai ser a meta de like aí pro Malcolm X? Tu conhece o Malcolm X, né? Pô, Malcolm X é pica. É pica, mano? Então, pro Malcolm X... X é 10, né? Em 10. romano. Ou até mesmo pode ser desconhecido na matemática, né? Que você tinha que achar o X e tal, sabe? Valeu, a gente foi longe agora. Claro, pai. Ou então o X, tem um X Tentação. Sim. Faleceu em 2018. Então, 2018 likes. 2018 likes? Isso, 2018 likes. Tu acha que bate? Eu acho que bate, então, mano. ó... Pô, se não bater pro Malcolm X, vai bater pra quem? Vocês vão... Então, quero ver, hein, galera. Só ficar dando like no negócio do Jeffrey Dahmer. Não, também não dá, né? Então, porra, Malcolm X aí, ó, 2018 é mínimo, tá ligado? Bora bater 2018 likes nesse vídeo e começar a história a partir de agora. Michael Little, nome verdadeiro de Malcolm X, nasceu no dia 19 de maio de 1925, na cidade de Omaha, em Nebraska. Filho de Louis Ellen Little e Earl Little, Malcolm era o quarto de 7 irmãos. Seu pai era carpinteiro, reverendo batista e também atuava como ativista pela comunidade afro-americana em uma organização que se chamava Universal Negro Improvement Association, ou em tradução livre, Associação Universal pelo Progresso dos Negros. Porém, com o ativismo de seu pai, isso fez com que sua família sofresse intensas perseguições de supremacistas brancos, sobretudo membros da KKK. A perseguição fez com que a família de Malcolm mudasse da cidade por 2 vezes, primeiro de Omaha para Milwaukee e depois de Milwaukee para Lance, em Michigan. Porém, mesmo em Lance, a perseguição contra Earl e sua família prosseguiu, onde em 1929 a família até teve sua casa incendiada e os bombeiros não fizeram nada para impedir a propagação do fogo. Não passou muito tempo e em 1931, quando Malcolm tinha apenas 6 anos de idade, seu pai teve uma morte que na verdade nunca foi esclarecida. Então galera, vale ressaltar aqui pra vocês que o grupo KKK era muito grande ali na década de 1920 e o seu pai foi encontrado já sem vida amarrado numa linha de um trem, tá ligado? Então olha só como ele já perdeu o pai ali no começo, na sua infância, né? Então ele era considerado uma linha mais radical, né, digamos, da luta, mas ele teve também um início muito radical na vida dele. Sim, Ele foi perseguido de forma radical e também, né, a família ali, olha o que aconteceu, né. Então, isso já começou a mexer com a cabeça dele desde pequeno, isso aos 6 anos de idade, tá ligado? Construiu já o personagem, né? Então, mas apesar do corpo ali do pai ter dividido em 2 pelo atropelamento, né, da locomotiva, ele não morreu na hora, ele acabou ainda só falecendo horas depois em agonia. Então imagina o sofrimento da família em ver o pai naquele estado. Então a morte do pai, do Malcolm, né, foi atribuída aos supremacistas brancos, pois a família, como eu acabei de falar, sofria ali com bastantes ameaças, mas as autoridades nunca aceitaram isso. Depois do assassinato do pai, a sua mãe ali ficou sem condições financeiras de sustentar os filhos, e isso principalmente porque a seguradora recusou pagar o seguro de vida do pai para a mãe, alegando que o Earl ali tinha tirado a própria vida, tá ligado? Então olha como é que era a vida dos caras, tá ligado? Como ele mesmo se amarrou. Tá ligado? Então, tipo, pra tu ver como realmente a vida do afro-americano não tinha muito o que fazer naquela época, tá ligado? Eles não podiam recorrer a autoridades, tá ligado? E muito menos a outras pessoas. Vai lembrar que nessa época era uma época de apartheid nos Estados Unidos. O apartheid é na África do Sul. Não, mas era uma época de apartheid também, porque dentro de qualquer órgão público, por exemplo, tinha uma parte pros negros e uma parte pros brancos. Ah, sim, que era os colored. Existia transporte pra branco, transporte pra negro, escola pra branco, escola pra negro. Então, tudo era muito dividido. Era muito segregado. Era muito segregado. Então, a mãe do Malcolm, com tudo isso, com todos esses problemas, né, começou a desenvolver problemas psíquicos. E com isso, precisou ser internada em uma instituição psiquiátrica, onde ficou por 24 anos. Esses 24
anos que elas ficaram lá, ela só foi liberta porque o Malcolm, depois de crescer, retirou ela lá daquela clínica, tá? Então nessa época que ela foi internada, o Malcolm e seus irmãos tiveram que ser enviados para centros de adoção em Lance. E possivelmente esse episódio todo, né, que a gente acabou de falar aqui, começou a gerar, foi um grande responsável, no caso ali, pela sua formação e pela sua personalidade, igual o Fabio falou. Então depois disso, as crianças cresceram em lares adotivos, mas à medida que elas iam se tornando adolescentes, elas já buscavam se manter sozinhas. Porém, em um dia na escola, quando estava no 8º ano ali, o Malcolm falou para um de seus professores que queria ser advogado. E isso ele falou, mano, com muito gosto, porque ele gostava do professor, tá ligado? Mas o professor desencorajou ali o Malcolm, dizendo: um advogado, isso não é um objetivo realista para um negro. Por que você não se torna um carpinteiro? Que era ali, né, a profissão do seu pai. Inclusive, gente, Jesus era carpinteiro. Então, tipo, qual que era o problema do cara ser carpinteiro naquela época, né? Não tem nenhum problema, né? Mas o cara queria desencorajar Sim. ele, porque... Não, o cara, pra mostrar, né? Tipo, ele continuava, mesmo depois de tudo, continuava... tentando, né, buscar... Até na mão de quem ele, tipo, gostava. Né, mano? Então, depois disso, depois desse episódio aqui, que eu acho que foi estopim pro Malcolm, porque ele nunca mais foi o mesmo e o seu comportamento mudou drasticamente, se transformando, então, de um aluno bom para um garoto problemático. Nesse episódio, o Malcolm ali concluiu que nunca seria completamente aceito pelos brancos e muito menos teria as mesmas oportunidades que eram dadas a eles. Então, depois de ser expulso da escola, o Malcolm largou também a escola, né, aos 16 anos de idade e foi morar em Boston. Isso em 1941. Este era o local onde a sua irmã morava, que se chamava Ella Little Conley, e também era um local que tinha uma grande população negra. Então, dos seus 16 aos 21 anos de idade, o Malcolm ali trabalhou em diversos tipos de emprego. E na cidade, o Malcolm fez amizade com um jovem chamado Short, que por sua influência e por outros conhecidos ali, começou a viver na boemia e também alisar os cabelos, no chamado estilo conk. Mano, eu não sabia que isso era estilo conk, mas eu já fiz esse estilo sem saber. Eu já alisei muito meu cabelo, tá ligado? Tipo aquele do Snoop Dogg? Não, é isso mesmo, que bota o cabelinho pra trás assim, ó, e encaixa o bonezinho assim, ó, tá ligado? Aí fica só aqui, ó, o cabelinho, tá ligado? Só que nessa época, tá ligado, ele fazia muito pra se parecer mais com os brancos, né? Porque, tipo, como naquela época todo mundo tinha cabelo liso e tudo mais, então ele já fazia isso pra ser, digamos, aceito em alguns locais. Então, com isso ali, o Malcolm passou a beber, fumar marihuana e também usar roupas extravagantes, onde ele também começou a jogar cartas e aprendeu a dançar. Em certo momento, ele namorou com Laura, que era uma mulher negra, mas ele trocou essa mulher por uma outra mulher chamada Sofia, e essa era uma mulher branca. E mesmo que a Sofia ele tivesse casado depois com outro homem, um homem branco, né, o Malcolm continuou sendo um amante dela, porque ele não se importava com isso. Então as coisas foram mudando depois que ele passou a cometer pequenos delitos. Isso em 1943, quando se mudou para o bairro de Harlem, em Nova York. Pô, e ele era bem nômade, né? Sim. Ele viveu em vários locais. Como ele já era órfão desde criança, tá ligado? E não tinha, tipo, digamos, uma família pra cuidar dele, então ele começou a se virar como não pode, tinha né? um lar, né, pra voltar. Então, nas noites ali do Harlem, ele conheceu muita gente, entre os quais eram vários músicos, muitos famosos, inclusive, mas também conheceu muitos criminosos. Então, com isso, ele acabou se envolvendo ainda mais com as drogas, participando também de negócios de azar, envolvimento em extorsão e lenocínio, que é o famoso cafetão, né, a cafetinagem, e também roubava. Então, aqui basicamente ele perdeu o pai, da forma que perdeu, teve a casa incendiada, teve a mãe internada num hospício. Olha a sequência. Foi colocado, então, em um local de adoção, teve toda a vida prejudicada, e aí ele começou a se envolver com influências erradas, né? Sim, lógico. Então, foi um momento ruim da vida dele, um momento em baixa, né? E com certeza esses amigos também sofriam quase das mesmas coisas que ele. Poderia ter um pai que era meio abusivo em casa, ou não tinha família e tudo mais, aí essas pessoas acabam se juntando e cometendo delitos, né? Porém, nessa época ele foi jurado de morte em Harlem e um amigo, então, providenciou para que ele voltasse para Boston, que era a cidade ali da irmã dele. Então, de volta à cidade, o Malcolm ali formou um grupo com um amigo que morava e também chamou o Short para participar desse grupo, além de também incluir a sua namorada Sofia e também a irmã dela, que acabou se envolvendo com o Short, que era amigo dele também. Porém, não demorou muito para que o Malcolm ali e o grupo fossem pego, isso sendo preso ainda em 1946. E isso porque o grupo fazia o quê? O grupo assaltava casas, tá ligado? Então, tipo, eles roubavam ali, faziam pequenos delitos, e depois o Malcolm ali viu uma oportunidade de eles começarem a roubar casa. Então, com isso, ele fez o grupo e aí foram presos. O Malcolm ali foi condenado a 10 anos por isso, né? Por arrombamento e roubo de propriedade particular, sendo levado então para uma prisão em Boston e depois transferido em 1948 para uma prisão localizada na cidade de Norfolk. Então, levado ali pro estado de Massachusetts. Então, quando estava ali na prisão, o Malcolm foi influenciado pelo seu irmão, o Reynold Little, a conhecer a Nação do Islã, que é uma organização que defende os direitos afro
afro-americanos e a ideia da formação de uma sociedade de negros separada das dos brancos, que era ali então o que ele já estava começando a se identificar. Também essa organização combinava tudo isso, né, com os elementos do Islã. Então a aproximação ali de Malcolm X com a nação Islã ocorreu depois de uma intensa troca de cartas com Elijah Muhammad, que era o líder então do grupo. O Elijah se autoproclamava como mensageiro escolhido para trazer a mensagem de Alá. Então o Malcolm ali se identificou com o movimento, pois ele acreditava, né, que os negros nos Estados Unidos deveriam se proteger da agressão dos brancos de todos os modos necessários. Na época, tínhamos outra figura muito importante que lutava também ali pelos direitos civis dos negros, que era quem? Martin Luther King. Porém, ele era adepto da não violência e dos protestos pacíficos, né? Algo bem contrário ali do Malcolm X. Só que na visão do Malcolm X, essa atitude ali do Martin Luther King era burrice, porque ele não acreditava que os americanos brancos abririam mão de seus privilégios em nome da igualdade. Então foi essa época que ele trocou seu sobrenome, abandonando o Little e adotando o X. O Malcolm ali afirmava que o sobrenome tinha antes sido dado à sua família, né? Durante um período da escravidão, e por isso ele tinha o abandonado. Que no caso aqui era algum donos de escravos, né, que se chamava Little, aí botou o nome deles e assim ficou por diante, né? Então a mente do Malcolm involuntariamente recordou todos os homens brancos que conheceu, também pensou nos homens brancos que tinham matado seu pai e os que tinham também internado a sua mãe, além de também os brancos que haviam destruído a sua família. Então a história ali do Malcolm com os brancos, né, não era muito boa, porque de qualquer forma ali eles pareciam que queriam acabar, parecia não, né, queriam acabar ali com a família do Malcolm, tanto com ele quanto com a família do Malcolm, né? Então ele parou de fumar, beber bebidas alcoólicas e seu maior interesse agora era sair ali da prisão e viver uma nova vida que lhe esperava. Até porque ele foi pro Islã, né? E Sim. o Islã não pode beber. Não pode. Uhum. Tem bastante gente quando vai lá pros Estados Unidos se converte ao islamismo, porque aqui no Brasil a gente tem o pentecostal, né? Que Sim. é o movimento dos evangélicos, que faz esse serviço dentro da cadeia. Pode vai crer. na cadeia, evangeliza e tudo mais. Lá a gente tem muito isso com o Islã. Pode Tanto é crer. que o Mike Tyson Sim. virou islâmico quando foi pra cadeia. Pode crer. Vários foram pra cadeia e acabaram se tornando Se o islâmicos. islamismo fosse muito forte no Brasil, Provavelmente nas não cadeias poderiam ter, né? Exatamente. Então o Malcolm ficou 7 anos preso antes de sair em liberdade condicional. Com isso, então, o Malcolm se converteu ali ao islamismo e passou a fazer parte da Nação do Islã em 1952. Mesmo ano esse que saiu da prisão. Então, após sair ali da prisão, o Malcolm passou a atuar de maneira ativa pela Nação do Islã, se transformando em um ministro de um templo da organização lá no bairro do Harlem. E além de ter uma excelente oratória, pois estudou muito, né? E também leu na prisão, Malcolm se tornou jornalista e passou a escrever frequentemente no jornal mantido pela Nação do Islã. Então, em pouco tempo, a publicação ali ganhou milhares de leitores e a maioria dos quais não eram muçulmanos. Então, em junho de 1953, foi nomeado ministro assistente do templo número 1 na nação ali em Detroit. Ou seja, ele foi ameaçado no lugar. Por conta disso, ele foi morar com um amigo que chamou ele pra cometer crimes, que levaram ele a passar uma década preso. Quando ele sai, ele volta pro lugar que ele foi ameaçado, Né? se torna uma liderança, se torna um escritor que é uma liderança fora até da religião dele. E agora ele é uma liderança, é a maior liderança ali de toda a região, né? E começa a chamar, começa a voltar os olhos pra ele, né? Começa a se tornar uma pessoa bem importante na região, né? Então depois disso ele passou por mais 2 templos, sendo o templo 11 de Boston e o templo número 12 ali na Filadélfia, e 2 meses depois ele foi selecionado para liderar o templo número 7 ali no Harlem, onde ele rapidamente o expandiu. Então o Elijah Ali Muhammad reconheceu o talento diversificado do Malcolm e nomeou o representante nacional da organização e segunda pessoa mais respeitada imediatamente depois dele. Olha só o cargo que ele ganhou, tá ligado? Então, sendo um grande orador, uma personalidade carismática e também um organizador incansável, Malcolm X expressou a raiva ali reprimida, a frustração e a amargura dos afro-americanos durante a fase principal ali dos movimentos dos direitos civis de 1955 a 1965, que começou ali tudo com a Rosa Parks, né? Com o boicote ali aos ônibus de Montgomery. E porque em 64 a gente tem os direitos dos negros conquistados ali justamente, junto, tanto com o movimento da Rosa Parks, quanto com um dele, quanto do Martin Luther King. Isso, né? Também tinha outras direções, né, que a gente até pode citar, e também eu vou citar mais além do filme. Tem um vídeo que o Diego pode fazer, que é sobre, pra vocês verem o quanto que era bizarro, até 64... Os negros não podiam entrar nem em piscina, nem em mar, nem em nada. Então, nesse dia, vários negros e brancos que apoiavam a causa correram pro mar juntos. E aí a polícia foi atrás pra bater nos caras dentro da água. E aí teve uma briga enorme. Foi um negócio de louco, assim. Nos Estados Unidos inteiro, os caras correndo pro mar porque não aguentavam mais. Isso é verdade. A gente pode fazer um vídeo aqui de acontecimentos que aconteceram nessa época, né, mano? Porque, tipo, tem cada acontecimento igual aquele que o Martin Luther King caminha na ponte lá, tá ligado? Com os braços dados com as pessoas.
pessoas, os caras do outro lado jogando pedra e os caras mesmo assim não pararam, tá ligado? Tipo, realmente... gente que morreu, né? Teve gente que morreu, tá ligado? Então, em 1955, né, a nação do Islã já possuía cerca de 15 templos espalhados pelos Estados Unidos, e já no ano seguinte, em 1956, o Malcolm conhece Bette Sanders em um templo desses, né, e em 1958 eles se casam. O casal junto, ele teve 6 filhos ao total, mas ele não parou com seu trabalho e focou ainda mais no crescimento da nação do Islã, onde em 1959 já eram 50 templos espalhados por 22 diferentes estados americanos, mano. Olha só como ele cresceu muito rapidamente. Então, a sua retórica como ativista na nação do Islã popularizou ali o grupo, sendo principalmente ali em 1959 mesmo, quando foi lançado um documentário pelos Estados Unidos. O documentário se chamava Nation of Islam, The Hate That Hate Produced, que em tradução livre significa Nação do Islã, o ódio que o ódio criou. Esse documentário, galera, que fala sobre o nacionalismo negro nos Estados Unidos, com um foco na nação do Islã, popularizou não só ali o grupo, mas também as ideias do Malcolm X. Por quê? Porque essa popularização espalhou medo em parte da comunidade branca nos Estados Unidos, principalmente pelo discurso ali afiado do Malcolm. Isso porque o Malcolm falava sobre a superioridade dos negros e a necessidade de formar ali um estado autônomo para a comunidade afro-americana. O trabalho do Malcolm X aqui, ele, se você vê hoje, ele parece de alguma forma até errado, né? Digamos assim. Radical, né? Radical por propor que exista uma diferença entre raças e que uma seja melhor que a outra, mas eu vejo da seguinte forma, eu vejo que ele tentava ser extremista para um lado, para que o discurso do Martin Luther King fosse aceito, porque o do Martin Luther King nunca teria sido aceito, nunca teriam aceitado direitos iguais para negros e brancos, se não tivesse um cara ainda mais radical falando, não, na verdade, então agora a gente quer que os negros estejam à frente, que vocês paguem com escravidão igual a gente foi escravizado, porque daí deu medo na elite branca. A elite branca falou, se essa vertente... Se eles se voltam contra nós, né? Se essa vertente aqui ficar popular, é muito mais perigoso. Precisamos, então, que fique a do Martin Luther King. Porque isso justamente, né? Um ajudou o outro. Porque um ajudou o outro. E ele ainda afirmava que os objetivos em benefício ali da comunidade afro-americana deveria acontecer por todos os meios necessários. E isso, então, era trabalho, sistema de educação, sistema de saúde, sistema financeiro, tudo mesmo que existia ali em prol dos brancos também tinha que ser em prol dos negros. E que se fossem ameaçados ali, a comunidade afro-americana teriam que utilizar da violência para sua autodefesa. Então, ele não queria que os negros fossem pra cima dos brancos, mas se os brancos ameaçassem ou fizesse alguma coisa, eles tinham que se defender, tá ligado? Mas isso, né, como a gente falou, era algo totalmente contra, né, a via ali do Martin Luther King, o que ele pregava, né, que era não violência. Mas mesmo assim, cada vez mais ouvintes acreditavam em seu discurso ali do Malcolm, e em 1960 o Malcolm tinha aumentado ali a nação do Islã de 400 para 40 mil membros, se tornando assim uma personalidade mais conhecida que Martin Luther King e também o próprio presidente da época, que era o John Kennedy. Isso então começou a despertar ciúmes dentro da nação do Islã, pois Malcolm já estava se tornando uma figura maior que o próprio líder da organização, que era ali o Elijah Muhammad. Então, com isso, em 1962, o crescimento de Malcolm trouxe problemas dentro da nação do Islã, onde primeiro aconteceu críticas internas ali feitas contra o Malcolm, e além disso, ele acabou descobrindo algumas práticas pessoais de Elijah que o deixou desapontado. Então, o estopim ali para a sua saída da organização aconteceu em 1963, quando após o assassinato do presidente ali, o John F. Kennedy, Malcolm fez comentários que repercutiram mal para a imagem do Nação Islã. Nisso, o Elijah, como forma de punir o Malcolm, suspendeu ele por 90 dias. E isso aqui, galera, eu li em bastante sites que o Elijah ali fez com que o Malcolm ficasse 90 dias em silêncio. Ele não podia discursar, não podia falar sobre as ideias dele, ele tinha que ficar 90 dias quieto. Tipo, ele ainda tinha que respeitar o cara. Isso, tinha que respeitar o cara. Muito grande, mais famoso, ele ainda tinha que respeitar. Porém, as coisas pioraram quando as acusações sobre corrupção e a descoberta de que ele havia cometido adultério e assédio sexual fizeram com que o Malcolm ali rompesse de vez com a nação do Islã. Isso aconteceu em 1964, que foi o mesmo ano em que ele conheceu pessoalmente, e olha só, galera, pela primeira vez ele conheceu o Martin Luther King. Então eles conversaram ali por pouco tempo em Washington, mas já foi o suficiente para que fossem tiradas várias fotos dos dois juntos. Então, depois de sair ali da organização, o Malcolm fez uma viagem para Meca, cidade sagrada ali pro Islã, onde passou por uma transformação espiritual e se converteu ao islamismo sunita. Quando ele foi lá para a Arábia Saudita, ele foi recebido pelo príncipe Faisal Al Saud, que o considerou ali um hóspede do estado. Então ele realmente era querido até fora ali dos Estados Unidos. Então ele mudou o seu nome para Al-Had Malik Al-Shabazz e reformulou também o seu posicionamento, tornando mais brando e pregando mais a conciliação do que a separação entre as raças. A história dele faz total sentido, né? Tipo, ele teve um motivo para ser muito radical nisso. Sim. Aí ele fez merda, pagou as merdas que ele fez, entrou pra igreja,
Na igreja, na época, ele começou a pregar por aí. Ele pregava de uma forma mais radical, porque até então todo mundo era radical com ele. Quando começou a evoluir a comunicação ali com os negros, ele começou a ser mais brando também. Mano, e isso aconteceu porque quando ele foi aqui para a Arábia Saudita, ele viu vários tipos de muçulmano. Ele não viu só negros, porque quando lá nos Estados Unidos ele viu só muçulmano negro. Então quando ele foi para a Arábia Saudita, ele viu várias pessoas, tanto brancos, quanto chineses, quanto qualquer outra pessoa, de olhos azuis, tipo várias etnias, que eram muçulmanos e compartilhavam essa união entre as raças. Então isso começou a fazer uma... Tipo, ele começou a parar para pensar e falar assim... Cara, realmente o meu discurso antes não fazia muito sentido, porque eu não quero que mais pessoas morram. Eu quero que realmente a gente se una em prol de algo melhor. Então ele também fez várias viagens pelo continente africano, onde passou pelo Egito, Etiópia, Nigéria, Gana, Guiné, Sudão, Senegal, Libéria, Argélia e também Marrocos. Então com essas viagens, o Malcolm ele fundou 2 novas organizações, que era a Muslim Mosque Inc., Associação da Mesquita Muçulmana, e a Organização pela Unidade Afro-Americana. Então com isso, o Malcolm ali começou a atuar nas suas novas organizações, fazendo discursos por diferentes estados ali dos Estados Unidos. Só que essas 2 novas organizações fundadas ali pelo Malcolm não foram ali bem vistas pela nação do Islã e inclusive ali pelo IDIA, que eles pensavam que o quê? Como o Malcolm fez a nação do Islã ali crescer e trazer muitos membros para a organização dele, ele pensou que com a nova organização ali do Malcolm, ele retiraria esses membros, como se tivesse roubado, né? Então assim o Malcolm passou a ser inimigo da nação do Islã e começou a ser alvo de críticas no jornal da organização, onde ele próprio participava muito antes, né? Então, ao longo do ano de 64, o conflito com a nação do Islã e Malcolm X se intensifica. Ele começa a receber diversas ameaças e seus discursos eram cada vez mais centralizados na igualdade entre os negros e brancos. E isso causou grande ira dos seguidores de Elijah Muhammad. Um membro de um dos templos chegou até mesmo a avisar Malcolm que tinha sido ordenado a colocar uma bomba em seu carro para que ele explodisse assim que ele o ligasse. Seus telefones passaram a ser interceptados pelo FBI e uma ligação em tom de ameaça feita para sua esposa Beth Shabazz. Outra pessoa disse que seu marido estava tão bem quanto morto. O FBI também foi alertado que tentariam contra sua vida. Então, em uma noite, o passado voltou a assombrar Malcolm X, onde a sua casa foi incendiada com um coquetel Molotov. Ele e sua família tiveram que sair às pressas, assim como aconteceu quando era criança. Então, olha só, mano, ele estava recebendo várias ameaças depois que ele saiu ali da nação do Islã, e a nação do Islã já era conhecida por perseguir ativamente os dissidentes ali, que eles inclusive chamavam de apóstatas. Então, ali a nação do Islã ia atrás das pessoas que queriam sair do grupo ou desistiam ali, e para a nação ali, o Malcolm era um rival e um blasfemo, né? Um herege que tinha caluniado Alá ao questionar a moralidade e a autoridade do seu alegado mais recente mensageiro, que era o Elijah Muhammad, né? A quem até chamou de impostor religioso. Isso por causa das alegações que eu citei para vocês anteriormente. O Malcolm, então, agora era protegido por vários elementos da organização para a unidade afro-americana, além da polícia. Inclusive, o Malcolm até comentou sobre o episódio na sua casa, dizendo: "Vão me matar, é só uma questão de tempo." Cara, isso realmente só foi um... Tipo assim, ele só falou, mano, daqui a um tempinho já vão me matar. E a galera, como não investigava e como não ficava, tipo, ali querendo saber realmente, não tinha uma proteção, né, contra os afro-americanos, em 21 de fevereiro de 1965, o Malcolm ali se preparava para um discurso que faria no teatro Audubon Barham, no bairro ali do Harlem, em Nova York, e entre a plateia tinha cerca de 400 pessoas, onde também estava sua esposa e as suas filhas. Porém, pouco tempo após ele subir ali o palco do teatro, alguém na plateia gritou: "Tira as mãos do bolso." Tipo, no meio da plateia ali. Então isso foi uma forma ali de causar tumulto. Então, enquanto ali os guarda-costas saíam de seus lugares para conter o tumulto, um homem correndo atirou 2 vezes em Malcolm. Depois disso, 2 outros homens invadiram o palco e dispararam pistolas automáticas. O Malcolm, então, teve ali a vida interrompida, com apenas 39 anos de idade e em frente às suas filhas e de sua esposa Beth, que, mano, ela tava grávida, mano. Tá ligado? Então, tipo, olha só o choque pra toda essa família. Então, com isso ao todo ali, o Malcolm recebeu mais de 10 tiros, tá ligado? Então, foi uma atrocidade ali feita com ele, ainda mais quando ele estava fazendo o seu discurso. E nessa época aqui, morreu muita gente que falava sobre igualdade e coisas do tipo. Sim, né? aham. O próprio John Lennon morreu porque ele tava, segundo o fã que matou ele tava se perdendo, né? Sim. Tem a música lá, imagine se todas as pessoas fossem iguais. Tá ligado? Então, Aham. por conta de defender isso, muita gente acabou falecendo. E olha só que doido, né? Então, Racionais fala, né? Então, gente que gosta e admira. Brigava por paz, levou tiro. E era por isso mesmo, porque, tipo assim, teve uma época que a nação do Islã
começou não sei se isso até foi confirmado depois, mas o próprio Malcolm falou que a Nação do Islã tinha feito um contrato ali com a KKK para ainda continuar essa segregação, para eles ainda disseminar essa segregação, que eles não queriam igualdade. Então o Malcolm juntou todas essas evidências e esses boatos, né, com o adultério que o Eliá tinha feito. Então isso aí gerou muito, muito mais coisas que também a gente poderia ficar muito tempo falando aqui, né? Aliás, isso aqui, pra quem não sabe, foi o argumento que o Monark deu naquela vez que ele falou aquilo no Flow, onde ele falou que existiu uma reunião uma vez entre lideranças negras e a KKK, que é essa reunião aqui. Então, agora dá pra entender o contexto do porquê que existiu. Sim. Existia um interesse em acabar com uma pessoa que estava sendo perseguida por um líder autoritário, certo? Que estava passando por cima do interesse das pessoas negras para ter o interesse próprio como algo ali proposto, né? Então, o cara se juntou até com a KKK. Que olha só isso, dele. Não, e era dois grupos que... não faz sentido. Não faz sentido, tá ligado? Porque eles deviam brigar entre eles, tipo, pra, digamos, não brigar, né, no caso, ter uma união, mas eles queriam fazer essa parte de brigar pra poder ter esse contrato, tá ligado? Então, na cena ali do crime, logo já foi detido um dos atiradores, que se chamava Tamald Hayar, também conhecido como Mujahin Halim, que quando ele tava ferido ali na perna, foi espancado pela multidão antes da chegada da polícia. Os outros atiradores tinham escapado no meio da confusão, então não conseguiram ser pegos. Alguns dias mais tarde, 2 outros membros da Nação do Islã também foram presos. Eles que seriam Norman Butler, ou também chamado Muhammad Abdi al-Aziz, e também Thomas Johnson, chamado depois Khalil Islam. Os 3 então foram condenados em 10 de março de 1965 pelo assassinato ali premeditado. O Tamald confessou ser o culpado, mas negou o envolvimento dos amigos no assassinato. Então, no inverno de 1967 e 1968, assinou 2 declarações sob juramento, declarando a inocência dos seus parceiros no assassinato de Malcolm. Mas tinha mais gente lá, né? Sim, tinha mais gente. Só que eles não conseguiram pegar todo mundo e também, nunca conseguiram colocar essa investigação pra frente, né? Nas suas declarações, inclusive, juramentadas, o Hayar, ele descreveu os preparativos para o assassinato e a localização exata dos verdadeiros atiradores envolvidos ali na conspiração do crime. Contudo, o testemunho ele não foi considerado suficiente para libertar os companheiros de Hayar, que é o quê? A polícia não queria ir atrás de outras pessoas, tá ligado? Ela queria realmente condenar aqueles ali e acabar com esse caso, né? E também o cara podia estar só mentindo, né? Tipo assim... Claro, querendo safar ali os amigos. Vamos nós 3 ser presos aqui. Em vez de ser nós 3, vai só eu. Já vou ter que ir, então eu vou salvar meus amigos. Bem nessa. Então, nessa altura ali, ele indicou outros nomes de 4 envolvidos, todos pertencentes ali ao Templo 25 de Newark. Mas o processo não foi reaberto. Então, galera, olha aí, ó. A polícia não queria continuar com o caso, queria já encerrar ali. Então o Tamad ali testemunhou que o assassinato foi cometido em retaliação pelos ataques ali o Malcolm feitos ao Eliá Muhammad. O Norman Butler ali, que é o Muhammad Abdul Aziz, saiu em liberdade condicional em 1985 e se tornou chefe da mesquita do Harlem em 1998. O Khalil Islam, que era o Thomas Johnson, foi solto em 1987 e manteve a sua inocência até a sua morte em agosto de 2009. Já o Mujahid Halim, que é o Tamad, também rejeitou os ensinamentos do Nação do Islã, que foi o que o Malcolm fez, né, enquanto estava preso, e se converteu ao Islã sunita, que foi o que o Malcolm também fez. Ele ficou 45 anos preso e teve ali a sua liberdade condicional em 2010. O caso teve uma revisão ali em fevereiro de 2020, porém em 2021 o Mohamed Abdul Aziz e o Khalil Islam foram inocentados e exonerados de suas condenações. E isso porque, olha só galera, porque a investigação encontrou evidências que foram retiradas durante o julgamento pelo FBI e o Departamento de Polícia de Nova York. E eles só descobriram isso porque a Netflix fez um documentário falando sobre a morte, sobre o Malcolm X, e eles começaram a ver todas as provas do caso, começaram a investigar o negócio. Então, eles encontraram isso. Olha só que doideira, mano. E até hoje não se sabe quem foram os outros que atiraram no Malcolm X, sendo essa uma história muito intrigante porque o FBI reconheceu a ele a inocência de 2 acusados, mas não descobriu os verdadeiros culpados pelo crime. O Malcolm, então, foi um dos maiores nomes da luta dos afro-americanos pelos direitos civis ali nos Estados Unidos. E olha só, 3 anos depois que o Malcolm faleceu, quem que foi também vitimado ali com um ataque? O Martin Luther King. O Martin Luther King, que também lutava ali pelos direitos civis dos afro-americanos nos Estados Unidos. E de uma forma bem branda, como reclamavam tanto do Malcolm X
Aí o cara que fazia o que eles pediam, eles também mataram. Sim, isso foi o mais doido ainda. Isso porque eles eram realmente a voz ativa de milhares de afro-americanos que precisavam de melhorias e de mudança nos sistemas, né, ali dos americanos, né? Fora essas duas pessoas icônicas, a gente também tem os Black Panthers. E nos Black Panthers ali, galera, também tinha ali duas personalidades que eram voltadas para o Malcolm X e o Martin Luther King. E se você quiser, inclusive, um vídeo sobre os Black Panthers, é só comentar bastante aí que a gente faz um vídeo aqui no canal. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei aqui. Gostou do jeito que eu abordei aqui, ô, meu querido? Eu gostei, eu achei legal a forma que tu foi explicando, porque deu pra entender totalmente o início até o final, né? Tudo, tipo, certinho, assim, a ordem cronológica, né? Ótimo. Então, muito obrigado aí, galera, por você estar assistindo aqui o canal e também por ser inscrito. Se você não é inscrito, mano, você tá perdendo. Se inscreve aí no canal, ativa notificações e também espalha o espalhável para as pessoas que você gosta, seja pai, mãe, namorada, tio e todo mundo. Bora bater a meta de like, viu? Beijos, abraços e até a próxima.